Senhor está na casa, igreja. Glorifica ao Senhor. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus nessa noite. Bom é quando o Senhor resolve se manifestar no nosso meio, amém? Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por todas as coisas. Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Os irmãos se recuperando aí, né? Os irmãos do louvor foram puro, louvado seja Deus. Glória a Deus. Alguns um pouco cansados, né, no dia de ontem. Outros cansados da peleja. Mas é o Senhor que renova nossas forças, amém? Feliz em ver meu amigo Valdir aqui. Eu posso chamar de amigo, viu? Deus continue te abençoando, meu irmão. A irmã Jó também. São irmãos que estão passando por um momento delicado, mas o Senhor tem sustentado, amém? E vê-los aqui, eu creio que eles declarando para Deus e para a igreja de que eles são dependentes da presença de Deus. E que não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Vocês estão me ouvindo direitinho, igreja? Glória a Deus. Irmãos, eu estava durante essa semana com uma palavra no meu coração, porque culto de família, o ideal era que se trouxesse uma mensagem sobre família. E eu tinha uma mensagem, ela estava ardendo no meu coração, mas no dia de ontem eu me debrucei sobre a mensagem e não entrava nada. E eu perguntava a Deus, meu Deus, o que é que está acontecendo? E o Senhor me deu outra mensagem. E quando eu cheguei aqui, que a atmosfera do culto toda é diferente, apesar de ser culto de família, vamos falar sobre família. Mas o Senhor trabalha do jeito que Ele quer no nosso meio, igreja. E Deus nessa noite me deu uma mensagem de força, de renovação de forças para aqueles que estão cansados. Porque Jesus, Ele é a nossa força. Amém? Por gentileza, abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, versículo 13, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Louvado seja Deus. Vou pedir a você que depois da gente ler, você permaneça com essa Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Quem for achando, se coloque de pé em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 13. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou relva, depende da sua tradução, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E eis os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda,
enquanto ele despedia-se da multidão. E despedido da multidão, subiu ao monte à parte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco, que estavam os discípulos, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para ele Jesus, caminhando por cima do mar. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para que seja um terreno fértil para receber a Tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, que na medida, Pai, que a Tua palavra for ministrada, Senhor, que o Senhor possa curar os corações nessa noite, ó Pai, e que o Senhor possa reacender a chama da Tua presença, Pai. Senhor, fica conosco, Pai, ainda neste culto, Pai. Nos abençoa, Pai, e invade a nossa vida, Pai. Opera do jeito que Tu queres, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, você acabou de perceber que nós fizemos a leitura de duas passagens bíblicas muito importantes. A primeira é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a segunda é Jesus anda por cima do mar. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita separada em versículo bonitinha do jeito que está aqui na nossa mão. E por isso que eu vou ter a ousadia no Espírito de trazer uma mensagem dentro de duas passagens. Para poder mostrar para nós, para que a gente venha entender que o projeto que Jesus tem estabelecido na nossa vida vai se cumprir. Que independente das adversidades, independente das pelejas, Jesus ainda continua conosco, amém? Para entendermos, irmão, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus ouvindo isso. E aí eu parei para me perguntar, o que foi, pastora Rosário, que Jesus ouviu, que motivou que Jesus saísse de onde ele estava e fosse para um lugar à parte para orar. Se você olhar comigo no versículo 12, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que chegaram os discípulos de João Batista, levaram o corpo e o sepultaram, e foram e avisaram a Jesus. Jesus tinha acabado de perder João Batista, Elias. João Batista, além de primo, eles possuíam uma ligação espiritual. Além de ter uma intimidade por ser primo, pela questão da pregação do Evangelho, pelo projeto que Deus tinha estabelecido na vida de ambos, existia a questão do parentesco, existia um sentimento, existia até uma, eu creio que entre aspas, porque Jesus não depende de ninguém, uma dependência espiritual. E Jesus recebe a notícia, bispo, de que João Batista morre. E além do luto, Jesus também é tomado por outro sentimento, porque ele sabe, pastor Isaías, que com a morte de João Batista, a crucificação dele está mais próxima do que nunca. Jesus ouve isso, e ele resolve ir para um lugar à parte, junto com os seus discípulos, para poder orar, buscar o Senhor e descansar. Quem de nós aqui, diante de uma grande adversidade, de uma grande perda, a gente também não se sente dessa forma? A gente quer se afastar, a gente às vezes não quer vir para o culto, às vezes a gente não quer nem pregar, pastorzinho, diante da dor, da tristeza que está no nosso coração. Isso estava acontecendo, irmãos, não só na vida de Jesus, mas na vida dos 12 também. Se a gente voltar alguns capítulos antes, Jesus ordena que os discípulos fossem até as aldeias, até as cidades, pregando de 2 em 2. Eles estavam fazendo longas viagens, eles estavam cansados. E o projeto de Jesus, depois da morte de João Batista e depois da viagem dos discípulos, era que quando eles chegassem, eles tivessem um tempo para descansar e para Jesus ensinar a eles. Só que Jesus, irmão, Jesus trabalha de uma forma totalmente diferente. Jesus, ele ainda, por ter a necessidade humana, por ser homem, por sentir a nossa dor, ele sabia que Deus o enviou nesta terra para fazer a obra do reino de Deus. É por isso que no versículo 14 a Bíblia diz que quando Jesus sai do barco, Jesus entrou no barco, provavelmente ou Nazaré ou Cafarnaum, eu acho que foi o Cafarnaum. O texto diz que ele entra no barco e vai até outro lugar. Só que aí a multidão observa que Jesus entrou no barco e foi para outra cidade. Aí o texto diz que alguns o acompanham de barco, lá em Marcos capítulo 6, que conta a mesma história.
E outros vão dizer que o povo ia a pé até onde Jesus ia. Por isso que quando ele desce do barco, já tinha uma grande multidão esperando Jesus. Pense aí, você no momento de tristeza, você no momento que quer ficar sozinho, no momento que não quer conversar com ninguém, no momento que você está desejando ouvir uma palavra de Deus, no momento que você está mais triste, você chegar na sua casa e tem uma multidão te aguardando, precisando de você. Talvez muitos de nós iríamos entrar e trancar a porta, porque nós não temos nada para oferecer a esse povo. Mas Jesus sabia que ele tinha algo para dar. É por isso que no versículo 14 ele diz: movido de íntima compaixão. Só Jesus, irmão, no momento que precisa de uma palavra de conforto, é só Ele que pode te dar. É só Jesus que pode te capacitar. No momento que você precisa de um abraço, você se levantar para abraçar alguém. É só Ele que pode nos dar essa graça. Quantas vezes, quem é liderança sabe mais, mas todo crente passa por isso. Nós queremos sentar, ficar quietinho. Se possível até que ninguém nem lembre que a gente existe. Mas discípulo que é chamado, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Discípulo que foi chamado, Jesus vai capacitar no meio do caminho. Jesus chama quem Ele quiser e Ele vai capacitando conforme nós vamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. Quando Ele desce do barco, a multidão já está eufórica. Só que a primeira atitude de Jesus está no versículo 14, é que Ele curou os enfermos. Existia toda espécie, todo tipo de gente que necessitava de uma cura. Mas Jesus foi específico. Primeiro a quem está enfermo. Nesta noite eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: Jesus, ele pode trazer cura para o seu coração. Jesus pode trazer cura para a sua enfermidade. Jesus pode trazer cura para a sua vida. Ele desce e já começa a curar os enfermos. Só que eram muitos enfermos, irmão. Era multidão, mas lá na frente o texto vai dizer que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ali era muita gente precisando de ajuda. O texto diz que os discípulos observam no versículo 15 que o dia já vai se passando, que o povo estava com fome. Aí eles chegam para Jesus e dizem: olha, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que elas vão pelas aldeias e comprem comida para si. A atitude dos discípulos é a atitude de quem se preocupa com o outro. O povo precisa comer, Jesus. A hora já está avançada. Talvez eles possam chegar tarde em casa, eles estão com fome. Mas a atitude dos discípulos foram boas. Mas Jesus queria ensinar algo diferente para eles naquele dia. O texto diz que Jesus vira para os discípulos e fala assim: ó, por que não dão vocês o de comer para eles? Tem hora, pastor Ailton, que Jesus vai falar coisas para mim e para o Senhor que a gente não vai conseguir entender. Eu creio que os discípulos, ouvindo aquilo, olharam e pensaram: eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa por vocês? Quem são eles, Elias, para prover alguma coisa para quem está com fome? Aí Jesus diz assim: ó, vão lá e dão vocês o de comer. E aí eles dizem para Jesus: olha, não temos aqui senão 5 pães e 2. E esses 5 pães e 2 peixes não foram nem os discípulos que levaram. Foi um jovem que saiu da sua casa, sabia que Jesus ia pregar e sabia que também poderia demorar essa ministração. Sabe o que é que o texto está dizendo para mim e para você?
a gente precisa sair de casa preparado, porque quem sabe você só tem um pouquinho, quem sabe você saiu de casa só com um restinho de fé, mas é com esse pouquinho que Jesus pode fazer o milagre. Mas precisa sair de casa preparado. Jesus diz: cadê? Traz! É André que diz: ó Senhor, tem um jovem aí que trouxe 5 pães e 2 peixes. Só que aí Jesus dá uma ordem no verso 18: traz aqui. Aí no 19 ele diz: mandou que a multidão se assentasse. Nesse texto que a gente vai ouvir nessa noite, Jesus vai dar 2 ensinamentos. E ele vai mostrar para os discípulos quem verdadeiramente ele é. A primeira lição que Jesus vai ensinar para esse povo é que Deus e que Jesus é provedor nas nossas vidas. Ele mandou a multidão assentar, pegou o pão, deu graça, partiu e ordenou para que os discípulos distribuíssem a multidão. Você lembra que os discípulos estavam cansados? Lembra no começo da pregação eu falei que os discípulos estavam vindo de uma longa caminhada? Se eles estavam vindo de uma longa caminhada, eles estavam com o quê? Além de cansado? Servo de Deus, antes de ser servido, ele serve. Servo de Deus, antes de se alimentar, ele alimenta. Aleluia, assim mesmo, Jesus. Jesus parte, manda que os discípulos organizem a multidão, irmão. Tinha 5.000 homens, eram 12 discípulos para organizar 5.000 pessoas. Será que os discípulos eram bom garçom? Era uma multidão. E conforme eles iam partir do pão, a multiplicação ia acontecer. Glória a Deus. Você já parou para pensar que a multidão não entendeu nada do que estava acontecendo? A multidão simplesmente ela se alimentou do pão. Aleluia. Mas o discípulo, mesmo cansado, ele consegue ver Jesus fazendo um milagre. E a missão dos discípulos e a nossa missão ainda nos dias de hoje é multiplicar a palavra da pregação do pão da vida. Quem sabe você não vai ser usado para multiplicar o pão que vende na padaria, mas eu tenho certeza que você vai ser usado para multiplicar a mensagem do pão que desceu do céu. E é dessa mensagem que Jesus está falando. Aí o texto diz, aqui é só abertura, o que eu quero pregar mesmo é Jesus andando por cima do mar. Mas para a gente entender um, tem que ler o outro. E comeram todos e se saciaram, encheram o bucho. Aí o texto diz, olha, sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. A primeira lição aqui, Jesus já ensinou para os discípulos: eu sou Deus provedor. Ainda que você não tenha nada para oferecer, eu sou Jesus, Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele pode oferecer e Ele pode suprir as nossas necessidades. Mas tem uma coisa que é mais importante do que Deus suprir as nossas necessidades: é Deus revelar para nós quem Ele é. É por isso que acaba o milagre, versículo 22. O texto diz que Jesus vira para os discípulos e diz assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Esse ordenou aqui, em Marcos capítulo 3, Jesus deu uma ordem, Jesus compeliu. Isso aqui, irmão, é uma ordem imperativa. Deus não está falando, Jesus não está falando assim, ó, não. Meu filho, entra no barco e vá para o outro lado. Jesus está dizendo: entrem no barco agora. Aleluia. É uma ordem. Aleluia. Assim mesmo. Quando eu li esse texto,
Aí o versículo 23, o começo diz assim, ó, que Jesus foi se despedir da multidão. Assim mesmo, meu Deus. Eu parei para observar e falei assim, rapaz, se a gente ler esse texto no pé da letra, irmã João, Assim mesmo. a gente vai ser levado a entender de que Jesus está tratando melhor a multidão do que os discípulos. Assim mesmo. Aí eu lembrei, igreja, quem tem mãe brava aqui vai saber o que eu estou falando. Quando você era mais novo, que você levava um amigo na sua casa, aí sua mãe tratava ele parecendo um rei. Era um lanchinho gostoso. Meu filho, você está bem? Abraçava o amigo. Era um tratamento VIP. Aí no outro dia você chegava na escola, o amigo falava assim, rapaz, sua mãe é um negócio maravilhoso. Sua mãe é top demais, sua mãe é linda, maravilhosa. Aí o cabra na cabeça diz assim, é porque tu não conhece quem ela é. Aí o cara pensa, é verdade, mãe é boa. Não, cacete como. E é a mesma coisa aqui que eu entendi, Deus me levou nesse lado aqui. Como se Jesus estivesse dando a melhor parte para a multidão e a parte ruim para quem é discípulo. Só que a multidão só estava seguindo a Jesus por causa do pão. A multidão só estava seguindo a Jesus por conta dos milagres. E Jesus queria testar o coração dos discípulos, além de mostrar para os discípulos quem ele é. Aleluia. Assim mesmo. Quando você abre a sua boca e diz, rapaz, parece que para o crente é mais difícil, você está certo. Para o crente é mais difícil. Assim mesmo, meu Deus. Aqui estão os dois perfis das pessoas que visitam uma congregação hoje em dia. De um lado, até aqueles que dizem que são cristãos, pessoas que estão vindo simplesmente por conta de um milagre. E por outro lado, Jesus querendo trabalhar na vida de pessoas para quem ele quer se revelar e mostrar a sua glória. É por isso que ele dá uma ordem. É necessário ir para outro lado. O crente é necessário se desenvolver na presença de Deus. Essa história de venha como está é verdade. Mas não venha como está e nem fique como você está. É necessário mudança. É necessário transformação. E é necessário compromisso para com Deus. E se tem uma raça que não quer compromisso com Deus, se chama homem. Olha quantas mulheres tem aqui. Hoje até tem uns irmãos que estão nos visitando ali para a glória de Deus. Muitos homens não querem mais compromisso com Deus. Tem chá de mulher, tem culto de mulher, círculo de oração. Dá 3, 4. Escola bíblica. Dá 2, 3. Teve um dia que tinha 25 pessoas e tinha 5 homens na igreja. 5! Sabe por que a sociedade está falida? Está faltando homem de verdade. Está faltando homem que honre as suas calças que você está vestindo. Aí qual é a ferramenta que Deus usa? Aperta. Fecha a porta de emprego. São as ferramentas que Deus usa para chamar a nossa atenção. Mas tem hora que a gente acha que Deus está fazendo isso porque é ruim, porque estou em pecado. Não. Às vezes é só falta de compromisso mesmo com as coisas de Deus. Aí o texto diz que Jesus, mais uma vez, sobe ao monte para orar sozinho. Versículo 23. Irmão, toda vez que você vê ou ler na Bíblia Jesus subindo ao monte para orar é porque vem alguma decisão difícil por aí. Toda vez que você vê Jesus se separar e for orar, se prepara que lá na frente vem alguma coisa. Aí sabe o que foi que o Senhor falou comigo? Eu vou falar com vocês também, porque Ele falou comigo, eu não vou guardar para mim. Tem hora que nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida e a gente não pergunta ao Senhor, não ora.
Jesus, ele tinha todo o poder, tinha intimidade com Deus, mas mesmo assim ele ia orar e ia consultar o Senhor. É por isso, infelizmente, que nós estamos quebrando a cara. É com Deus que fala. Por isso que tem crente que abre empresa e empresa fecha. Porque não pergunta ao Senhor, não ora antes de tomar uma decisão difícil. E ele, o Todo-Poderoso encarnado, tinha a atitude de buscar ao Senhor todas as vezes que algo importante ia acontecer. Aí o texto diz que já era tarde, ou seja, estava anoitecendo. Os discípulos entram no mar. Aí o versículo 24, a Bíblia diz, olha, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A tempestade, ela nunca acontece no começo. A tempestade, ela só acontece no meio da nossa jornada cristã. Sabe por quê? Se ela for no começo, a gente pula do barco e volta para a margem. O crente que aprendeu a confiar em Deus, ele vai ser provado no meio do caminho. Aí, sabe o que eu acho interessante, igreja? Tá aqui, tá. Ó, açoitado pelas ondas. Sabe o que é açoitado? Castigado com violência, castigado com força. O problema é que no 22 Jesus deu a ordem para entrar no barco. E quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, a gente acha que vai ser tudo mamão com açúcar. Às vezes nós achamos que quando Jesus lança a palavra, que as coisas vão ser mel na chupeta. Não, ele já lançou a palavra, vai dar tudo certo. Eu tenho promessa, eu não preciso fazer nada não. Se engane! Aleluia! Não é assim que as coisas funcionam. Aleluia! Eles estão no meio do mar, eles já tinham remado bastante, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Como é que Jesus manda o povo entrar no barco e permite que o vento contrário venha sobre eles? Essa prova que talvez você esteja passando, jamais abra a boca para dizer que é o diabo. É Jesus que está permitindo esse vento contrário sobre a tua vida, para mostrar quem ele é na sua vida. Você está doido, pregador? Não estou não. Lembra de Mateus capítulo 4? E Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito para onde? Para onde? E por que você abre a boca e bota a culpa no diabo? Porque é mais fácil botar a culpa no diabo do que assumir que está errado. Aleluia! É mais fácil dizer que é culpa do diabo do que assumir. Eu preciso ser lapidado por Deus. Aleluia! Aí tem gente que diz, vixe, fulano de tal tá na mão do oleiro, tá na prova. Você vai abrir a boca a partir de hoje e vai dizer assim, ó, é melhor estar na mão do oleiro do que estar na mão do diabo. É melhor estar na mão de Jesus do que na mão de Satanás, porque Jesus ainda sabe transformar vaso que precisa ser refeito. Meu Deus. Ele sabe fazer. É um evangelho hoje que ninguém quer sofrer nada. Ninguém quer ser confrontado mais. E ser confrontado não é você saber o pecado do irmão e você denunciar. Ser confrontado é saber que se eu não fizer a vontade de Deus, eu não estou agradando a Ele. É colocado coisas no nosso meio hoje. Como Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou. Não! Deus não é açougueiro nem cardiologista para querer só coração de crente. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E diz mais, que Deus sente ciúme de nós. Quem estava na escola bíblica aqui, pegou. Atentou-se ao Senhor para Abel e para sua... E atentou-se o Senhor para... E rejeitou o Senhor a Caim e a sua... Antes de Deus olhar a sua oferta, a sua pregação, o seu louvor,
Deus vai contemplar a sua caminhada, o seu coração, aí sim, e as suas atitudes. Eles estavam no meio da tempestade, no meio do mar. Não tem mais a margem para voltar nadando, não. Estava muito longe para voltar atrás. E é isso que Jesus está falando nessa noite. Quem sabe a tempestade está até grande, mas já não há tempo mais de voltar atrás. É hora de prosseguir, é hora de continuar confiando. A tempestade se levantou, mas Ele ainda está no controle. Eles tinham remado entre 5 e 6 quilômetros. Menino, remar 5 ou 6 quilômetros contra o vento não é coisa fácil não. Aí no versículo 25 o texto diz, mas a quarta vigília da noite, sabe o que é isso? Entre 3 da manhã e 6 da manhã. Se os caras saíram lá de tarde, olha quanto tempo eles levaram remando e sofrendo no meio dessa tempestade. Se nós colocarmos aqui 6 da tarde, eles praticamente 12 horas de relógio. 12 horas de relógio, ou 10, ou 9. Aí o texto diz, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima. Tem horas que nós estamos igual a esses discípulos aqui, Pense você 9 horas no meio do alto mar. A tempestade açoitando o seu barco. O barco correndo risco de naufragar. Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Cadê Jesus nessa hora? Só que aí eu fui ler Marcos capítulo 6, que fala da mesma passagem. Aí Marcos 6, 48 diz assim, e vendo que estavam cansados de remar. Ele pode até estar demorando em chegar, mas Ele está te vendo. Ele está vendo que você está cansado. Ele até não fez nada, Elias, mas Ele está vendo que você está se esforçando. Aí o mesmo Marcos 6, 48. E vendo que se fatigavam de remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Queria passar adiante. Sabe o que é que o texto está dizendo? Ele está te vendo. E quando Ele chegar, Ele vai tomar a frente dessa situação. Quando Ele chegar, Ele vai à frente e você só vai atrás. Ele vai guiando, Ele vai acalmando, Ele vai transformando, Ele vai mudando e Ele vai aquietando o seu coração. Ele está vendo, igreja. Quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo, Deus, cadê o Senhor? Será que o Senhor não tem contemplado o que eu tenho te perguntado? Será que o Senhor não tem contemplado as minhas orações? Mas Deus disse para mim, para você nessa noite, filho, quem sabe eu não tenho até respondido, mas eu tenho ouvido. Eu tenho visto. Então os discípulos sofreram durante várias horas. Aí no versículo 26 o texto diz que os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre as águas, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Tem hora que a situação está tão difícil que a gente já não consegue enxergar Jesus em mais nada. Tem hora que a situação está tão complicada que a gente vai para a igreja toda chora, mas a gente não derrama uma lágrima. Deus fala com todo mundo, mas você acha que Ele não fala mais com você. Tem hora que a situação está tão difícil que a gente nem acredita mais no milagre. E se eu te disser que aconteceu com João Batista, a mesma coisa. João Batista não era qualquer um. A Bíblia vai dizer que Jesus disse sobre João Batista que dos nascidos de mulher não houve nenhum como João Batista. Só que esse mesmo João Batista, quando foi preso, quando foi jogado na cadeia, ele manda um mensageiro até Jesus e pergunta assim, és tu quem nós estamos aguardando ou devemos esperar por outro? Sabe o que João Batista está dizendo? Tu és o Messias mesmo?
Tu és verdadeiramente aqueles que nós estamos esperando. Sabe por quê? Na hora da prisão, na hora da dificuldade, a gente esquece quem é Jesus. Na hora que a situação está difícil, muitas vezes a gente esquece quem é Ele na nossa vida. Esquece do que Ele falou, esquece do que Ele fez e esquece do que Ele prometeu. E pior ainda, igreja, horas antes os discípulos tinham visto Jesus multiplicar o pão. E horas antes, pior ainda, contato visual, eles viram a roupa que Jesus estava. Mas quando o medo toma conta do nosso coração, a gente perde a esperança. Jesus pode até se aparecer para nós, a gente nem acredita que é Ele. Sabe de que eu lembro? Eu lembro de Gideão. O anjo do Senhor, ali provavelmente até uma faninha, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Sabe qual é a resposta de Gideão? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso tem nos acontecido? O coração estava sofrendo. Gideão estava vendo a família morrer, a família perecer. Estava malhando trigo no lagar. E quando a situação fica difícil, igreja, às vezes o nosso coração esmurece. Mas ainda bem que Ele não desiste de nós. Ainda bem que Ele não se esquece de nós. No versículo 27, Jesus já chega logo dizendo: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Deus vai falar com Moisés lá na sarça, Ele diz que Ele é o quê? O eu? Jesus aqui está dizendo: sou. Jesus está dizendo: eu sou maior do que essa tempestade. Tem de bom ânimo, eu sou. Não tenho medo. O que estava desesperando os discípulos foi a tempestade. Foi a soma do vento com as ondas. Quando Jesus chega e diz: sou eu, não tem mais, Ele está dizendo: aquilo que para você é tempestade, eu venho por cima. Aquilo que para você é difícil, fica debaixo do meu pé, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode transformar a nossa vida. Aí tem um rapaz que a gente gosta de bater por nome Pedro. Pense num cara que apanha de graça, até o dia de hoje é Pedro. Não daqui não, mas daqui ele apanha também. Toda a pregação que você vai ver de Pedro: Pedro negou a Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Só toca o pau bendito do Pedro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha no versículo 28. Olha aí, por favor, na sua Bíblia, quem está com a Bíblia aberta. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima. Irmão, Jesus andar por cima das águas é normal. Mas pecador andar por cima das águas é milagre. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração, irmão João? Jesus quer que você vença essa tempestade, mas Ele quer mais ainda que você passe por cima dela. Jesus quer que você tenha fé não só para vencer, mas para enfrentar. Glória a Deus. O único que teve essa coragem foi Pedro. Na sua vida e na minha vida não é diferente. Quando você nega Jesus, vira notícia. Mas quando você tem fé para enfrentar, ninguém fala nada. Quando eu e você erramos, misericórdia. Passa até numa porta da cidade. Mas na hora que você acerta, não tem ninguém para dizer que você acertou. Sabe por quê? Porque a fé de Pedro foi revelada na hora da tempestade. E é na hora da tempestade que o nosso coração revela quem nós somos. Jesus disse para Pedro no verso 29: vem
E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Rapaz, Pedro era um cabra de fé. Se você está numa tempestade no meio do mar, a única coisa que garante a sua vida é o quê? O barco. Só que Pedro está dizendo assim, ó. O barco pode até garantir a minha vida, mas é Jesus quem vai garantir a minha salvação, a minha vida, vai cuidar da minha casa, vai cuidar da minha família. É só Ele que pode trazer a vida eterna. Só Ele, pastor. Pedro estava dizendo, olha, o barco traz até confiança, mas eu prefiro confiar em Jesus. Só que no nosso meio tem gente que prefere confiar no trabalho do que confiar nele. Tem gente que prefere abrir mão de fazer a vontade de Deus do que agradar a sua própria carne. Tem muita gente no nosso meio que tem se apegado às coisas e esquecido de Jesus. Aí o que é que acontece, pastor Isaías? Ele permite a tempestade. Aí Pedrinho desce, começa a andar sobre as águas. Aí o versículo 29 diz, versículo 30. Mas sentindo forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo. A nossa vitória não está atrelada às nossas obras. A nossa vitória está atrelada à nossa confiança no Senhor. Está condicionada com a nossa confiança em Deus. O mesmo Pedro que desceu do barco e caminhou foi o mesmo Pedro que sentiu medo e afundou. Enquanto nós estivermos com nossos olhos fixos no Senhor, não há tempestade que nos afaste da presença de Deus. Não há provação que nos impeça de alcançar a vitória. Mas o problema é quando a gente tira o foco. Prefere ir para o shopping do que ir para o culto. Prefere fazer uma viagem de 3 meses. Só vem na igreja no dia que está escalado. Só vem para a igreja no dia que vai cantar. Só vem na igreja no dia que vê um pregador que ele gosta. Só vem na igreja no dia que tem um pregador da revelação. Onde está a nossa confiança, igreja? Está no Senhor ou está nos homens? Aí o texto diz que Pedro começa a sentir medo e afunda. E ele clama ao Senhor e diz, Senhor, me salva. Aí o texto diz assim, ó. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse. Na hora da maior necessidade de Pedro, Jesus chegou com depressa. E antes Pedro diz assim, ó, algumas traduções vão dizer, e Pedro gritou, Senhor, salva-me. Dá a entender, pastor Isaías, que Jesus estava distante de Pedro. Mas quando o texto diz no versículo 31, que Jesus estende a mão, só estende a mão quem está perto. Se eu estender a mão aqui para o pastor Tio, não vai chegar, não vai adiantar de nada. Mas se eu chegar aqui pertinho, estender a mão para esse teclado, eu consigo fazer alguma coisa. Sabe o que o texto está dizendo? Se que preocupa não. A tempestade está querendo te naufragar, né? Mas Jesus está do seu lado. E não vai deixar você morrer no meio desse caminho. Não vai deixar você morrer no meio desse problema. Eu lembrei de um versículo muito conhecido, Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua casa. E a mão do Senhor está pronta para te salvar. Só que Jesus vai e adverte Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32 diz, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmão, tem horas que a gente fica esperando que Jesus faça a mesma coisa que fez na outra tempestade.
O texto diz que ele repreendeu o vento e acalmou o mar. Saiu palavras, pastora Rosário, da boca de Deus. Só que tem hora, pastor Tinho, que não vai precisar ele falar nada. Basta apenas a presença de Jesus no barco para poder acalmar a tempestade. Tem hora que ele vem e ele já chega contando. Mas tem hora que ele vem caladinho, entra na nossa casa, entra no meio do problema e começa a restaurar, começa a transformar, começa a trabalhar, porque ele trabalha até no meio do silêncio. Quando ele entra no barco, a tempestade para. E aí eu estou encerrando porque o horário já não deixa mais. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho? Lembra que a gente ia aprender 2 lições nesse texto, que os discípulos passaram por 2 lições? A primeira era entender de que Deus era um Deus provedor, né? E a segunda é saber quem Ele é. Jesus permitiu essa tempestade para mostrar o poder dEle, para mostrar a sua essência, para mostrar o seu caráter, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é aquele que não abandona quando todos abandonam. Aí eu só lembro de um texto, eu anotei, senão eu ia esquecer. João capítulo 15, versículo 14, versículo 15, que diz: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus permitiu a tempestade na vida dos discípulos, para que eles ganhassem intimidade com Ele. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me revelarei a Ele. Essa tempestade é para Jesus revelar quem Ele é na sua vida. Ele tem permitido tudo isso para mostrar que Ele ainda é Senhor. Ele não é só mestre, Ele não é profeta, Ele não é só Jeová de Jireh, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso na batalha, o Alfa e o Ômega, aquele que era e que há de vir. É esse o Jesus que nós servimos. Muitos têm servido a um Deus que só provê as necessidades da carne. Muitos vêm para a igreja só porque a empresa está falindo, porque o casamento está acabando, atrás de dinheiro. Mas Jesus se mostra para os verdadeiros discípulos que além de prover todas as coisas, Ele é o Senhor Deus. E quem é você nessa noite? Você é a multidão que come do pão, acha que está bom e vai para casa? Ou você faz parte daquele que passa pelo que tiver que passar, mas vai glorificar o nome do Senhor no final dessa jornada? Para encerrar, Elias, por favor, verso 20. Por favor, verso 20, você que está com a Bíblia aberta. A multidão comeu do pão e foi embora. Mas quem permanece até o final recebe o melhor de Deus. Comeram todos e se saciaram. Todos comeram o quê? Um pedaço de pão. E levantaram dos pedaços que sobejaram. Quantos cestos? Quantos? 12 cestos. Pergunta: são quantos discípulos? São quantos discípulos? 12. A multidão comeu um pedacinho de pão, mas quem é discípulo come o cesto cheio. Oh glória! A multidão come um pedacinho, mas já sai de cheia. Mas quem é discípulo vai com o cesto cheio para casa, ainda leva para a família, e o milagre ainda acontece para aqueles que estão dentro de casa. Quem é discípulo come mais. Quem é discípulo às vezes nem come na hora, mas no final eu tenho certeza que ele enche a barriga. E esses 12 cestos cheios, sabe o que lembra? Jesus disse que tem um banquete celestial esperando por nós lá em cima.
Quem sabe a multidão esteja até comendo do pão. Quem sabe a gente está até com fome. Quem sabe nós estamos até enfrentando batalha e olhando, mas a multidão come pão. E eu passo dificuldade, mas de uma coisa eu digo: já já a trombeta vai tocar. E Ele irá nos servir. E quando a terra passará pela grande tribulação, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. E sabe o que é bodas? Festa. E festa tem o quê? Tem o quê? Crente nem gosta, né? Mas para isso tem que aguentar o rojão. Fé para receber o milagre todo mundo tem. Mas o que às vezes está faltando no nosso meio é fé para permanecer discípulo. Fé para permanecer simples em meio às dificuldades. Mas Ele tem nos sustentado, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Para que em meio à tempestade Deus Ele venha nos fortalecer, igreja. Para que em meio a tudo que tem acontecido, às vezes na vida de alguns, para que Ele venha nos fortalecer. Porque Ele não é só o Deus provedor, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E aquilo que para nós é impossível, para Ele não existe. Jeremias 32 diz: há alguma coisa difícil para o Senhor? Não tem, não tem, não tem. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nesta noite, Senhor, meu Pai, queremos apresentar as nossas vidas em Tuas mãos, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha cessar as tempestades, ó Pai. Mas que principalmente, ó Pai, o Senhor venha mostrar quem o Senhor é, ó Pai. Que Tu és o Deus que acalma a nossa tempestade, ó Pai. Que Tu és o Deus que tira o nosso medo, Senhor. Que Tu és o Deus, ó Pai, que vem por cima das nossas adversidades, ó Pai. Ó Deus, perdoa todas as vezes, ó Pai, que não temos enxergado que é o Senhor, ó Pai. Pai, perdoa, Pai, todas as vezes que a falta de fé tem tomado conta do nosso coração, meu Deus. Perdoa, Pai, todas as vezes, ó Senhor, Pai, que não temos tido fé suficiente para entender, Pai, que o Senhor está no controle dessa tempestade, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca em nós uma fé como Pedro teve, Pai, que ousou sair do barco, Senhor. Pai, ter um encontro contigo, Pai. E tudo que o Senhor quer, Pai, num momento de dificuldade, Pai, que a gente corra para os seus pés, assim como uma criança corre para os braços do Pai. Assim como um filho corre e diz: Pai, me ajuda. Pai, eu preciso de Ti. Pai, alguém quer me bater. E nós precisamos desenvolver essa relação para com Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus é um velho gagá que fica no trono com um cajado batendo em todo mundo, mas não é. Ele é o nosso Pai, Ele é protetor, Ele é provedor. Jesus disse: olha, vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine Ele. Imagine Ele, Valdeir. Imagine Ele, você que está aqui nessa noite. Você que está pedindo por alguma coisa, Ele pode fazer, igreja. Não perca a fé. Por mais difícil que a tempestade esteja na tua vida, não perca a fé. Muitos de nós aqui no meio têm passado por provações difíceis, mas Ele ainda não perdeu o controle. Ele ainda é Deus, Ele ainda traz de volta, Ele ainda ressuscita, Ele ainda cura, Ele ainda transforma esposo, Ele ainda restaura casamento, Ele ainda restaura famílias. Jairo foi até o encontro dele e disse: vamos lá na minha casa, minha filha está morrendo. E quando Jairo chegou lá, a menina estava morta. Mas ele disse para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Ele entrou e trouxe a menina de volta. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. Que ainda que o cenário seja de que não vai acontecer, mas Ele é o Deus do improvável. Ele ainda é o Deus que julga a causa. Ele ainda é o Deus que pega projetos esquecidos e coloca na parte de cima. Ele ainda que faz Moisés cair no lugar certo. Ele ainda é o Deus que faz Joquebede ainda cuidar da bênção. Ele é o Deus que faz a filha de Faraó encontrar o projeto dele. Como o bispo falou aqui há dias atrás, o teu projeto vai cair na mão certa. Aleluia!
mas ele já está nas mãos certas. O teu projeto está na mão do Senhor. A tua casa está na mão do Senhor. A tua família está na casa do Senhor. A tua família é projeto de Deus. A minha família é projeto de Deus. Josué perguntou: e vocês, para onde vocês vão? O que vocês decidem? Mas ele tomou uma atitude, ele disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Cadê você, homem de verdade, que resolveu servir a Deus? Cadê você que é homem de verdade e abriu mão da prostituição? Cadê você que é uma mulher de verdade, uma mulher honrada, que mesmo seu marido sem querer se render aos pés, continua firme na presença de Deus? Não abandone. Não abandone seu esposo. Não abandone a sua esposa. A Bíblia diz, olha, que a esposa crente santifica o marido descrente, e o marido crente santifica a esposa descrente. Não desista da tua família. Cadê você que quer vir aqui na frente receber oração? Vem cá em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Ailton para orar por você.